Será que é realmente necessário um remake do The Last of Us Parte 1? Porque, segundo os desenvolvedores, eles estão fazendo bem minuciosamente os detalhes do jogo, como se... Como eles estão fazendo, podemos dizer, nos Resident Evil, talvez, os novos que estão vindo, os remakes, no caso do Resident Evil 4 e tudo mais. Será que eles estão querendo entrar na onda dos remakes famosos? Ou que muitos estão dizendo por aí, ganhar mais dinheiro, que é o que entrou a questão do The Last of Us Part 2, que muitos não gostaram, que era só questão de dinheiro, sendo que os fãs mesmo pediam sobre o jogo. Logo mais eles vieram com notícias que eles podiam fazer um terceiro jogo, sendo que eles já tinham comentado que não conseguiriam fazer um terceiro. Será que cresceu o olho dentro da franquia? O que tu acha, 117? De acordo com o animador, o desenvolvedor deles e animador, eles comentaram que não se trata somente de ganhar dinheiro, esse remake. E realmente eles estão fazendo muitos detalhes do jogo, coisas que são imperceptíveis, eles estão realizando de jeito bem primordial, para deixar tudo bem detalhado. E pelas fotos que saíram ultimamente, aí, até da própria Ellie, a diferença gráfica entre eles, até o Joel também, saiu uma comparação gráfica. Cara, tá bem mais humano, vamos dizer assim, no sentido de real, né? Não sei se tu viu essas fotos. Não, eu vi, mas aí que tá. É um remake, não um remaster. E quando a gente ouve em remake, a gente pensa no sentido do Resident Evil, Sim, os que estão vindo aí, tipo do porque o zero, né? remaster do zero, porque o remaster é o que a gente tem no PS4, por exemplo. São os gráficos melhorados do jogo já. Sim. Então, quando a gente ouve um remaster, pensa que eles podem mudar coisas da história, né? Eles podem mudar várias coisas aí para poder se encaixar no, não talvez no segundo jogo, porque as informações do segundo jogo já tá bem pronto do que precisa do primeiro. Mas a gente vai ver se eles vão retirar informações, colocar novas informações. Pois é, cara, isso aí é complicado, porque imagina, tu tem ainda no mercado o The Last of Us 1 normal, e aí tu lança um remake dele, e aí, sei lá, a pessoa que tá jogando o 1 normal, aí depois lançam o 1 com algumas modificações, aí tem parte 2. Eu acho meio difícil eles mudarem, tipo, totalmente. Totalmente não, mas partes importantes da história, principalmente, já que nem tu disse, já tá definida a história, já foi definida entre o 1 e o 2, parte 2, né? Enfim, não vamos dar spoiler, mas tem coisas que aconteceram com a Abby, que é no 1, que lá tu tá finalizando o 1, enfim. Acho que essas partes eles não vão tirar, essas partes meio que decisivas da história, né? O que eu Mas, acharia bem interessante é as mecânicas que eles têm das armas no segundo jogo. pois é, cara, os upgrades, né? Porque eles são muito. Não muito melhores, mas digo que eles têm muito mais recursos, pelo que eu lembro do que o próprio jogo. E eu gostaria de ver muito a Ellie ter mais participação ao longo do jogo. Entendi. É porque o 1 foca no Joel, né? Sim, porque isso aí, se a gente pensar por um lado, prepararia muitos jogadores que não jogaram primeiro e, sei lá, jogaram só o segundo, ou gostaria de tentar dar uma partida na série, né? Dar Sim, uma sim. chance. Que tá começando do zero na série, né? E talvez seria mais interessante, né? Aham. Fazer com que o problema que o primeiro jogo aconteceu de se apegar mais ao Joe e no segundo jogo eles meio que matar o Joel no sentido que muita gente não gostou, talvez deixar ele ao mesmo tempo que a gente tem um vínculo forte com ele, mas que mostre que ele, né, o remake ele não é tão de ferro assim, ou que apareça mais outras pessoas tentando ir atrás dele, para mostrar que realmente ele não é uma pessoa difícil de ser morta ou coisa do tipo. Sim. É uma coisa que agora tô falando, me fez pensar é que talvez esse remake possa trazer mais, vamos dizer assim, alguns podres do Joel.
Porque muita gente, às vezes, não sabe que ele fez coisas erradas, né? Durante aqueles 20 anos. E não mostra Né? isso no jogo, né? Não, eles só comentam meio que por cima. Isso, Então a gente acaba não ligando muito pra essa parte. Sim. A gente acaba esquecendo que o propósito do jogo, mais do segundo do que o primeiro, é claro, e ali são todos humanos sobrevivendo, não são pessoas que são completamente boazinhas e tudo mais, não. São pessoas que estão dentro de um apocalipse e tentando sobreviver. O remake pode trazer isso à tona. Pode trazer eventos que não aconteceram no 1, mas eventos do Joel, que ele fez coisas erradas, enfim. Pode trazer pra meio que mostrar pras pessoas realmente o porquê que ele morreu. Né? Porque, não sei se te lembra, muita gente não entendeu. Eu fui um dos que me irritei bastante com a morte prematura dele. Mas tem gente que ainda não entendeu, ou por desconhecimento do próprio The Last of Us 1, não sabe o porquê que ele morreu, por que tinha gente querendo matar ele. Na verdade, as pessoas sabem, só que elas não se importam, porque o que fala sobre o jogo, tipo, pensa, o jogo tem, não sei quantas horas tem no The Last of Us, mas pensa que a gente tem, sei lá, vamos dizer 60 horas do jogo. Vamos chutar 60 horas do jogo. As primeiras 2 horas a gente percebe que o Joel não faz contrabando, faz essas coisas. As outras 58 são tipo o Joe falando da filha dele e tudo mais, do que ele perdeu a filha dele. Sim. Então, tipo, tu vai pensar mais nas 58 horas que tu passou simpatizando com o personagem que perdeu a filha e tudo mais, ou no cara que fazia contrabando e foi retornando a ser um pai de novo. É verdade. Sim. Porque foi só, tipo, ele perdeu a filha e ainda está depressivo. Não no sentido, tipo, ele perdeu a filha, ele começou a se afundar em vários negócios só pra sobreviver, ou propriamente achar um jeito de morrer, a gente não sabe, né? Eles podem utilizar isso como uma carta do jogo, ele arriscando a vida porque simplesmente ele não se importa. Né? Porque ele simplesmente não se importa se vai viver ou vai morrer. Porque aparentemente no início do jogo ele realmente só quer tá ali sobrevivendo. Ele bebe, né? Tipo, eu lembro que ele tinha um monte de bebida no quarto dele, bebe até cair, então tipo, essa percepção não foi tanta ao longo do primeiro jogo. Foi tipo uma introdução do personagem, né? Que foi da filha dele e tudo mais, mas não apareceu tanto essa parte de como ele agia no luto, só que ele era insensível em relação a crianças e tudo mais, mas não no sentido, tipo, bebia, tipo, vendia um monte de negócio, não sei, talvez não ligar pra própria vida. Comentando ainda um pouco sobre a história, mas também sobre a mecânica, o que eles podem mudar, que eu acredito que vão fazer isso, é deixar a mecânica do jogo igual do The Last of Us Part 2. Também naquele sentido de, sabe quando tu dá um L1, que a Ellie desvia das coisas, ou desvia do ataque? Eu acho que isso eles vão deixar igual ao The Last of Us Part 2. Vão deixar mais atual, né, a mecânica. Uma coisa que eu gostaria que eles fizessem, que eu gostei no 2, a questão das mortes dos personagens, dos inimigos, sabe? Até os NPCs têm uma diferença. Se tu atirando na perna, o moleque perde a perna e é a perna. Tipo, ele fica pulando um pé só e tudo mais, ele tenta te atacar se ele ainda tá vivo. Não, e também tem a parte, tipo assim, se tu mata alguém, os próprios inimigos ali, tu vê que tem uma história entre eles. Eles meio que comentam, mataram um exemplo, sei lá, o John. Eu não acredito, mataram ele. O cachorrinho começa a chorar também no corpo da pessoa. Cara, é bem emotivo, assim. Tu vê que os personagens, eles têm convívio entre eles nesse sentido. Às vezes também, se tu que nem tu falou, dá um tiro na perna do cara. O cara tá todo podre ali. Ele meio que
te pede, não me mata, por favor, O né? primeiro jogo fazia isso, porém era um pouco mais subjetivo, ele parecia, tipo, na forma das cartas e tudo mais. O que a gente pode ter um pouquinho de certeza que muitos jogadores não ligavam muito pra isso, né? Das cartinhas e tudo mais. Mas eu acho que esse remake pode totalmente trazer uma emoção muito maior, fazer a gente se apegar muito mais aos personagens. Sim. E talvez ficar mais tranquilo caso alguém não tenha jogado, né, o primeiro jogo e sim o remake. Se simpatizar mais com o segundo. Sim. Cara, eu vou dar meio que uma batida de martelo aqui. No sentido assim, ó. É necessário esse remake? Na minha opinião, sim e não. Sim, se eles desenvolverem a história bem, assim, que responda mais perguntas do que o 1, para te entregar o 2 mais detalhado, assim, para tu entender melhor. Se eles não fizerem isso, só realmente fazerem um remake do 1, tá o remake, é a mesma coisa que o 1, só que com tudo melhor. Mecânicas melhor, tudo melhor. Aí, cara, eu acho que não seria necessário. Não sei se tu me entende. Cara, eu acho que também é até uma aposta também, talvez, deles, pra fazer um terceiro jogo. Eles Porque, podem deixar pontas soltas no jogo, né? porque eles realmente tinham falado que eles não iam fazer um terceiro jogo, que eles teriam que trazer muito mais emoção, né? Fazer com que a gente se emocione muito mais com os personagens do que teve nos outros dois jogos. E realmente seria muito difícil, né? Trazer alguma história que se encaixe nos padrões, né? Que eles Sim, vão tendo. Então, esse primeiro jogo talvez seja um remake para eles trabalhar mais nessa parte emotiva do primeiro jogo, né? Trazer muito mais emoção e fazer com que o segundo a emoção continue e conseguir mais valor, talvez, para conseguir realmente fazer uma história de um terceiro jogo bacana, assim, pra que a pessoa não consiga parar de se emocionar durante o jogo. sim, até porque tanto o 1 quanto o 2, cara, não tem o que reclamar em termos de história e de jogo, né, cara? São duas obras-primas, né, cara? Não tem, assim, defeitos, vamos dizer assim, em alguns certos sentidos, né? Eu Teve essa, queria. Pode falar. teve essa parte aí, que nem a gente comentou, do 2, que o Joel morreu cedo, mas há explicações pra isso. Claro que eu, na minha percepção, poderia ter demorado um pouco mais pra ele morrer, né? Poderia ter jogado 2, 3 horas de jogo aí sim, mas cara, o cara joga ali 1 hora, acho que no máximo. Meia hora, eu acho. Já acontece isso. Mas enfim, não é esse o detalhe que eu queria comentar. Era realmente sobre isso. Que a gente falou sobre a emoção do jogo. Cara, tu não acha que todo mundo ficou de boca aberta naquele momento? Eles conseguiram mexer bem com quem é fã do jogo, né? Da história, enfim. Era a proposta que eles queriam dar, pra que a emoção, tu se emocionar com o jogo e se. Tanto é que, olha, de todos os jogos que eu já joguei, isso sem mentira nenhuma, de todos os jogos que eu joguei, a maioria dos jogos que eram os que mais chegaram perto dos Assassin's Creed, por exemplo, eu ficava jogando, mas eu direto, só que eu almoçava, ficava parado, aí jogava um pouquinho, parava, fazia outra coisa. Eu acho que o 2 foi o primeiro jogo que eu joguei num vício muito grande. Foi o primeiro jogo que eu joguei num vício tão grande. Que eu ia de manhã, olha o que aconteceu. Lançou o jogo, eu comprei na pré-venda. Lançou o jogo, eu joguei 1 hora do jogo depois que liberou o jogo. Depois que baixou, na verdade, demorou pra baixar. Eu acordei 9 horas da manhã, eu joguei das 9 até as 2. No outro dia também a mesma coisa, acordei 9, Da... fiquei joguei até 2 da manhã. Tipo, direto. 2 da manhã, eu pensei que era da tarde. Não, eu joguei das 2 até as 2 da manhã. Eu fiquei Nossa, cara. vidrado no jogo. Eu parar, a única parada eu dava uma parada de 5 minutos só pra, tipo, meu Deus, tela o tempo inteiro. Fazer as Mas eu necessidades joguei. também. Não, não só isso, mas, tipo, eu parava, às vezes eu tava ali jogando direto, eu ficava, tipo, uns 5 minutos assim, ó, pô, respirar, ver um sol, porque, pô, foi o primeiro jogo que eu fiquei jogando diretão. Sim, não, é um Que baita jogo, cara. que eu me inteirei na história, assim, e eu só fui. Sim, Que eu fiquei com muita vontade de ver o desfecho da história. sim. Eu já sou um pouco mais demorado, como tu sabe, né? Eu gosto de ir aos pouquinhos.
Não, sim, mas foi tô dizendo, tipo, no sentido de é um jogo realmente pra pessoa que dá a chance pro jogo e tudo mais, né? Joga. Por exemplo, eu tenho um amigo também que ele gosta muito das suas, é um dos jogos favoritos dele, e ele também gostou pra caramba. Ele realmente não gostou da morte do Joe e tudo mais, mas ele disse que ele teve certeza, um dos melhores do ano. E foi o que a gente viu. Exatamente. E, tipo, se o jogo fosse ruim, ele não ganharia todos os prêmios Sim. que eles ganharam. Cara, e tu não acha que essa. Foi um choro dos fãs. Não Sim. foi. Não, e tu não acha que esse choro dos fãs que deu na internet, que deu cancelamento, vamos dizer assim, na internet sobre essa morte e tal, não acha que aumentou o hype do jogo e mais pessoas compraram o jogo pra ver isso, e, enfim, tu acha que não gerou um lucro pra Naughty Dog? Claro que gerou, cara. Não, gerou sim, gerou porque gerou mais visibilidade. Isso, visibilidade, isso Mas mesmo. mas a questão é que foi um choro desnecessário. Não é um choro que a gente fala, tipo, pô, tem muitas empresas aí que estão piores e o pessoal não faz esse choro que eles fizeram. Tem razão, tem razão. A gente já comentou sobre empresas que fazem isso. E a produtora do jogo The Last of Us faz muito bem o jogo. Eles não fazem de qualquer jeito. Tanto que levam anos pra eles terminarem o Eles se, game, preo- eles se preocupam com o jogo. Exatamente. Não vamos dizer aí, tipo, por exemplo, Cyberpunk 2077, eles não prometeram muita coisa. Eles só mostraram, ó, vai ter a Ellie e o Joel. Aí, eles vão estar maiores, né, mais velhos. E a gente vai trazer um jogo de emoção tanto quanto o primeiro, se não maior. E foi o que eles fizeram. Eles não prometeram uma coisa só e cumpriram. Já outros jogos que a gente tem por aí prometeram demais. E não entregaram nada. Sim, demoraram o mesmo tanto de tempo que a empresa que fez o The Last of Us, o mesmo tempo, os mesmos quesitos de adiar o jogo. De adiar o jogo várias vezes, mas eles pegaram o que eles prometeram. Exatamente, cara. Isso é fato. Isso é fato. Porque até quando eu comentei contigo quando saiu o jogo, quando eu joguei, tu falou que não queria jogar mais por causa da questão da morte do jogo, eu falei, a raiva ou a tristeza com a morte do personagem foi um sucesso, foi o que eles queriam. Eles queriam que tu tivesse tão inteirado com o personagem que tu sentisse a raiva da Ellie e a tristeza dela. Ah, entendi. Então eles mexem. Bah, cara, é verdade. Isso aí eu não tinha pensado. Então realmente eles conseguiram. Realmente eles queriam que aqueles que não choraram, não queriam mais jogar, estragaram o jogo, que eu vi muitos quebrando o jogo. Sério, nesse nível? Muitos. Sentiram a mesma raiva que ela e queriam a vingança. Aí quando foram jogar o jogo, foram percebendo da outra personagem, foram percebendo o lado dela também. É, o que aconteceu comigo. Eu vi que aí isso que a gente tá falando agora encaixa muito bem no que tu falou no início do vídeo. São seres humanos tentando sobreviver. Basicamente isso. Sim, né? E é isso que a gente tá falando. Primeiro, a parte de um remake, se eles fizerem algo que melhore essa capacidade da gente sentir mais pelos personagens, porque o The Last of Us é uma série em jogo. É um dos poucos jogos que tu interage como se tu estivesse no mundo numa série. Claro que tu não tem escolhas prontas, mas tipo, graficamente o jogo, a emoção que tu sente ao ficar sentado ali, sim, é muito maior que muitos jogos de várias franquias por aí. Sim, que tu joga e tu acha legal. Sim, é como a história é contada, que nem tu falou, né? Parece uma série, a história é tão bem contada que realmente parece que tu tá ali vendo uma série, cara. Cara, é tão bom que é. E a gente tem muitos jogos que são muito bons, mas não tem o mesmo quesito. A gente tem, por exemplo, Far Cry 3. Far Cry 3 é um ótimo jogo. A gente não tem dúvidas que é um ótimo jogo. Mas a gente não tem aquela coisa do tipo que o The Last of Us tem. A surpresa, né? A surpresa, a questão que a gente se interage muito mais com o personagem, a gente percebe que o Joel já tinha sobrevivido naquele mundo já por 20 anos, né? Sim. Tava ali, né, naquilo ali do negócio de matar e tudo mais, então
é mais coerente ele conseguir fazer o que ele faz no jogo, né? Sim. Do que, por exemplo, no Far Cry 3, que é só um cara que cai na ilha e do nada ele já começa a matar todo mundo. Não, então, e tipo, outra é um coisa bom isso. jogo, mas tu não entra no Sim, ele consegue. Será que ele consegue fazer aquilo? Não, é isso que eu ia comentar. Isso que a gente tá falando é exatamente o carisma do personagem. Coisa que os personagens do Far Cry não têm, de várias outras franquias, né? Várias. A gente Mas tem Resident o The Last of Evil, Us, o carisma dele... Cara, um exemplo clássico mesmo, é o carisma do personagem do Ezio no Assassin's Creed com os outros. Cara, o Ezio é o que tem o maior carisma na série. Fizeram tão bem o jogo que ele tem muito carisma. Coisa que o Joel, a Ellie, também transparecem pro jogador, né? Eu gostaria muito que a DLC que tem no primeiro jogo fosse integrada dentro do Bah, meu, próprio... boa, eu também gostaria. O Left Behind, Porque, né? porque é uma parte da história que a gente gostaria de ter visto sem que fosse uma DLC. É verdade. E E ela é curtinha, cara. Ela é curtinha. provavelmente eles vão, porque no remaster ele já vem, né? Sim, o remaster já vem ela. Então provavelmente o remake já vai vir dentro da história. Só que é o seguinte, vem dentro, porém é separado. Não, sim, Não é, vem tu não... dentro separado. É, Mas a gente pode ver até se ele for integrado dentro do jogo, a gente pode ver a dificuldade que ele teve com o Joe, né, tentando sobreviver ali, meio que sozinho ali, tentando proteger ele e tudo mais. A gente sim, vendo o apego dos dois mais ainda. exatamente. E, cara, eu tenho certeza que eles estão fazendo isso por marketing também. Porque tá vindo a série aí da HBO, e se eles lançarem um jogo para depois lançar a série, olha, pode ter certeza que as Entendi. pessoas, que os mais fanáticos pelo jogo vai querer Vão querer comprar comprar. o primeiro, a parte 1, vão querer zerar o jogo, vão querer maratonar a série para ver todos os episódios e depois jogar o segundo jogo. Mas será que a série vai vir antes do lançamento do jogo? Eles estavam gravando a série. Pois é, tô gravando, né? Quando é que vai ser lançado o jogo? Acho que esse ano, né? O remake? É. Não sei, Não, não acabei não vendo. Pois é, porque pode ser, cara. Pode ser uma baita jogada de marketing. Sai a série, aí, sei lá, 2 meses depois sai o jogo. Bah, aí sim. Ou não, ou no mesmo momento, né? Sai os dois. E eles estarem e se eles estiverem preparados para dizer, bom, se foi um sucesso grande, conseguiu fazer, né, tudo, Uhum. né, funcionar, vamos fazer um terceiro então. Se tá funcionando tão bem, vamos fazer um terceiro. E vai sair dia 2 de setembro, cara. Sim. Aqui, 2 de setembro de 2022 vai sair o jogo. Cara, show. Realmente, eu acho que se eles fizerem essa estratégia aí, vai ser mais ou menos o que aconteceu com The Witcher. Lançou a série do The Witcher, deu algumas semanas depois a CD Projekt Red falou que aumentou muito o número de jogadores. Achei, vai ser ano que vem a série. Ano que vem, então não vai ter essa jogada aí. Mas vai ser próximo, porque eles podem muito bem lançar o jogo e lançar um teaser, um trailer da série. Realmente, podem usar essa estratégia aí, que causou isso no The Witcher, como eu tava falando. Eles podem fazer um hype pra série ficar bem mais chamativa. Mas então, cara, como eu já respondi nosso questionamento do vídeo, pra ti, é necessário esse remake ou não? Se for pra ele, como eu tinha dito, acho que ao longo do vídeo, se eles forem fazer pra deixar o jogo com muito mais emoção, que a gente se apegue muito aos personagens, como tu tinha dito, responder algumas coisas com que façam com que o segundo jogo seja muito mais bem digerido por várias pessoas que gostam da série, né? Que entendam os lados dos personagens, que entendam mais as histórias dos personagens, eu acho que vale a pena. Agora, se eles só fazerem um jogo ali, sem incrementar nada, né? O que eu acho difícil, porque um remake é pra ser incrementado coisas diferentes. Mas se eles só fazerem só por gráfico, aí eu acho ridículo. Aí eu acho que eles vão estar entrando na mesma base da Rockstar com os jogos do GTA V. E não indo muito longe do Trilogy, que isso aí é uma bela merda. É verdade. Assim.
temos bastante tempo ainda. Estamos em julho, ainda tem setembro para ser lançado. Vamos ver o que eles vão alterar, se realmente isso que a gente conversou vai ser lançado no jogo final, essas alterações. E se inscreve no canal para apoiar nosso trabalho aí. E é isso aí. Um grande abraço para vocês, um grande abraço para ti, Izzy. Até a próxima.